No sábado, o petróleo chegou à praia do Gunga. As imagens mostram um óleo na região das falésias que recebem centenas de turistas todo final de semana, viu? As imagens são graves. Também, inclusive, tivemos relatos de petróleo em uma outra praia turística, a Barra de São Miguel. Tá, a gente tem as imagens aí, ó, o flagrante. Olha só a mancha de óleo, né? Essa mancha grossa desse óleo, esse óleo grosso, né? Olha só, ela chegando, se aproximando, né? Realmente assim, é chocante isso, o que nós estamos acompanhando desde setembro e é algo assustador. Inclusive, nós já tivemos a informação de que a Marinha do Brasil, após uma análise mais criteriosa, mais algumas investigações, já chegou à conclusão que esse vazamento, que esse óleo chegou a aparecer exatamente na costa entre Recife e aqui Maceió, Pernambuco e Alagoas. Então essa informação já foi confirmada pela própria Marinha do Brasil e tudo indica que daqui para frente, pelo menos essas investigações poderão ter um rumo um pouco mais rápido, né? Olha, sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora administrativa do Biota, a Luciana Salgueiro, e vai nos trazer um pouco mais detalhes sobre esse assunto. Prazer em conhecê-la, bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada. Coordenadora, o que é que a gente pode falar nesse momento para os nossos telespectadores, para os alagoanos? Qual é a situação hoje no estado? Então, as informações mudam, são muito dinâmicas, mudam a cada momento em relação a quais as praias estão mais atingidas ou com uma quantidade de óleo menor, mas tem uma força-tarefa montada, né, com participação da Marinha, IBAMA e os governos estaduais e municipais também, para buscar fazer a limpeza das praias. Então, a orientação para a população é buscar não tomar contato, é um material tóxico que em contato com a pele pode causar irritação e informar sempre. Justamente por causa desse dinamismo das informações, a gente pede à população que informe aos órgãos ambientais ou ao Instituto Biota, a gente repassa essa informação sobre qualquer chegada de óleo na praia, seja maior ou menor quantidade, para poder fazer a limpeza. Como é que tem sido feito esse monitoramento, essa fiscalização? A gente já tem, inclusive, a confirmação de que o óleo chegou na foz do Rio São Francisco, o que é muito grave, né? O estado do Sergipe agora, esse final de semana, foi obrigado, através de uma liminar, a fazer barreiras de contenção. Né? Como é que vocês estão monitorando para evitar um desastre um pouco maior? O Instituto Biota, particularmente, é uma organização não governamental, né? Não é da área de órgãos ambientais. Os órgãos ambientais é que tem a maior incumbência em relação a isso. A gente, porém, participa dentro do nosso possível, das nossas possibilidades, estamos totalmente dispostos e aumentamos o nosso monitoramento com recursos próprios. O Biota tinha um monitoramento ano passado mais amplo de todo o estado, diário, de toda a costa alagoana, por causa de um acondicionante ambiental, de um projeto justamente ligado à área de petróleo, mas foi só durante um ano. A partir, inclusive, dos recursos que a gente tem de taxa administrativa desse projeto e tal, a gente, por recursos próprios, aumentou o monitoramento no que foi possível na área mais afetada e uma área muito sensível ambientalmente, que a gente considera que é a área do sul, né? Dos municípios de Equiá e Coruripe. Então, diariamente, a gente está com o monitor percorrendo esses municípios e o que a gente identifica, a gente relata aos órgãos ambientais. Fora isso, a gente tem um grande apoio da população, né? Biota tem uma referência muito grande e a gente sempre faz, justamente porque quando a gente não está na praia monitorando, não tem condição de estar na praia, a gente conta com a população para nos informar sobre todas as ocorrências relacionadas à fauna marinha e agora com relação ao óleo. Então, a gente está, muitas vezes, assim, a população nos manda informação, então são eles os monitores nas outras áreas. Vocês conseguiram fazer agentes multiplicadores de fiscalização. Exatamente. Acredito eu que isso foi o que aconteceu no caso, né, de um golfinho que apareceu, né, tem essas imagens, rodaram o mundo inteiro, né, e aí a gente tem a possibilidade desse golfinho ser vítima desse óleo. É possível já determinar que o óleo foi o causador da morte desse golfinho? Inclusive foi feito até aí, uma análise em loco, né, desse animal. O que é preciso, nesse momento, o que é que pode ser feito, pode ser dito?
Esse golfinho estava justamente na área da região sul, que foi monitorada, foi identificada, no caso, pelo nosso monitor, mesmo é uma área não habitada, então, assim, a gente não tem multiplicadores lá. Então, foi graças ao nosso monitoramento diário que a gente ampliou, com o nosso monitor que identificou esse golfinho, e a nossa equipe de veterinários foi lá para fazer a necrópsia do golfinho para tentar identificar a causa-mortes. Para identificar realmente a causa-mortes, é preciso fazer exames complementares, não é suficiente imediato, não sai de imediato a causa-mortes em relação ao que foi feito, ao procedimento que foi feito ontem. Mas isso aqui é óleo, Mas, né? Exatamente. Duas coisas são importantes de serem esclarecidas em relação ao que se considera fauna oleada, né? Nós tivemos 5 tartarugas consideradas oleadas e um golfinho agora considerado oleado. Qualquer contato com o óleo, mesmo que externo, é considerado uma fauna oleada. Não significa que a causa da morte foi o óleo. Perfeito. Nesse caso, a gente não tem a causa da morte, mas já está excluída que tenha sido óleo. Provavelmente ele tomou contato, o contato dele foi só externo, né? Com a abertura Ou seja, ele teve o contato com o óleo, mas isso não significa dizer que o óleo foi o causador da morte. Não, porque nossos veterinários não encontraram nenhuma situação de óleo interna no trato digestivo ou trato respiratório do animal. Então pode ter sido um contato já depois da morte, ou pode ter sido anterior, mas só contato externo na pele que causa irritação, como Perfeito. A gente falou, mas não chega a levar a morte. A gente teve uma outra imagem de uma tartaruga. Você tem informação se essa tartaruga foi aqui? Essa tartaruga que foi aqui em Alagoas? Não, essa tartaruga não foi registrada aqui em Alagoas, foi no Rio Grande, foram pescadores do Rio Grande do Norte, em alto mar. A gente teve acesso a esse vídeo, sim, nós recebemos e até repassamos para alguns órgãos, mas não no sentido de caracterizar que tenha sido aqui em Alagoas, e sim sempre esclarecendo que são pescadores do Rio Grande do Norte que enviaram para nós trabalhamos em rede, então as instituições do Rio Grande do Norte, que assim como o Instituto Biota trabalham com isso, também recebem da população. Agora, queira ou não, sendo lá no Rio Grande do Norte ou aqui, o que chama muita atenção esse vídeo, né, pela quantidade de óleo que o animal está na pele do animal, né? É um absurdo isso aí, né, Luciana? Isso aí é uma informação importantíssima, independente do local, isso na costa brasileira. Eles retiram com a mão, né, a quantidade de óleo, com aquela coisa grossa, né? Uma camada bem grossa mesmo, espessa, né? Danos ambientais não têm fronteiras, então qualquer informação, esse é um acidente único, atingindo toda a costa do Nordeste brasileiro. Então, assim, os dados são relevantes, independente de ser dentro da fronteira geográfica alagoana ou não. Isso aí é uma ilustração, né? Nós não temos equipe de pessoal em alto mar, né? De nenhuma relacionada à investigação desse acidente. Então, o que chega à costa, Biota trabalha com fauna marinha e trabalha em cima de dados dos animais que chegam à costa para tentar ter uma noção do que acontece. Isso dá uma noção do que está acontecendo. Com certeza, muitos outros casos, inclusive na costa alagoana, de tartarugas nessa situação devem estar acontecendo. Já é possível dimensionar, como última pergunta, o tamanho do impacto ambiental diante de tudo isso? Há mais de um mês que nós estamos relatando esse problema? Não só não é possível porque não acabou, né? Inclusive porque não acabou, a gente não tem noção de por quanto tempo mais estarão aparecendo novas manchas, novas aparições de petróleo. A gente não tem dimensão de qual o tamanho disso em alto mar, né? E mais uma coisa a gente tem certeza, os danos são irreversíveis e irão perdurar por muito tempo. Lamentavelmente, né? Mas essa informação. Luciana, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Obrigada. Estamos sempre à disposição, tá? Biota também à disposição e pedindo à população que continue nos informando é essencial. Sem dúvida. Muito obrigado, tá bom? Obrigada a você.